Olá, olha eu aqui de novo, travei, né? Pois é, estamos aí agradecendo a você pela sua presença perseverante neste canal, este canal que é um canal independente, autônomo, não é imparcial. Esse canal tem o teu lado, o lado do cidadão, o lado do povo, tá? E é um canal que não tem ligação com o governo, não tem verba de partido, não tem fundo partidário. Tem a minha experiência, a minha vivência, os meus quase 70 anos de vida, meus 52 anos de jornalismo, podendo levar para você uma visão que eu tenho para talvez ajudá-lo a compreender essa horrível tragédia nacional da pandemia com um presidente absolutamente adepto e fanático pela morte. Então, eu quero começar, porém, não falando da pandemia. Os números da pandemia são assustadores, continuam explosivos, mas hoje eu quero comentar por uma notícia que está sendo dada de que a Polícia Federal está investigando uma informação que lhe foi dada numa delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, delação que foi autorizada pelo juiz do Supremo, Edson Fachin. Nessa delação, o Sérgio Cabral contou à Polícia Federal que o Hudson Braga, um secretário dele, um assessor dele, uma pessoa de confiança dele, pessoalmente pagou 4 milhões de reais ao ministro Dias Toffoli, que à época estava no Tribunal Superior Eleitoral, para dar um jeito nos processos de prefeitos do estado do Rio. É claro que o Toffoli já disse que não tem nada com isso, disse que tudo bem e tal. Agora, eu quero dizer o seguinte, por que não investigar? O Aras já disse que vai jogar no lixo. O que ele faz com o Bolsonaro, ele faz com outros aliados dele e do Bolsonaro, como é o caso do Toffoli, que além do mais é aliado de Lula, que também é aliado do Aras. Agora, qual é o problema de ouvir o Cabral sobre isso? Do Cabral apresentar alguma prova, se é que tem? Do Hudson ser convocado a depor? Da senhora Roberta Rangel, que teria sido a pessoa que recebeu o dinheiro da mão do próprio Hudson, segundo o Sérgio Cabral disse que ele foi contado pelo Hudson? Qual é o problema? Aliás, eu quero lembrar a você que está me vendo pacientemente nesta tarde cinzenta, de quarta-feira, dia 12 de maio, que o Toffoli já foi citado lá nas primícias da Operação Lava Jato, numa delação feita pelo empreiteiro Léo Pinheiro a respeito de uma reforma numa mansão em que ele mora em Brasília. Mas a delação do Léo Pinheiro foi postergada às calendas gregas por causa dessa informação. Só que a informação deu capa na revista da Veja, no tempo em que a Veja dava esse tipo de notícia. Né? Foi uma operação da Lava Jato e ajudou a criar aquela inimizade que a Lava Jato tem dentro do Supremo. Tem mais, o Toffoli também apareceu e a Roberta Rangel apareceu no inquérito aberto pelo Ministério Público do Rio para investigar uma operação chamada Furna da Onça, também sob mesma suspeita. A suspeita que foi levantada pelo relatório da Receita Federal, que envolvia a mulher do Gilmar Mendes, né, e a mulher do Dias Toffoli, que era sócia do escritório até o dia em que o Dias Toffoli, que era advogado-geral da União, ocupou um cargo no Supremo Tribunal Federal. Eu até acho que, diante dessa nova notícia sobre o Dias Toffoli, apesar de todos os indícios de que nada vai prosperar nessa investigação, ele pudesse pedir música no Fantástico. São 3 gols dele, né? 3 gols. Jogou a denúncia, a delação de Léo Pinheiro no ignoto, também foi jogada, inclusive a Receita foi cobrada, Gilmar Mendes vive chamando a Receita de bandidos, Operação Lava Jato de bandido. Agora,
A verdade é que quem vive aí xingando a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro devia lembrar dessas histórias nesta hora. Agora não. Olha, esse delegado da Polícia Federal quis prender a Dilma, não sei o que, não sei o que. Olha aqui, a Polícia Federal, o Bolsonaro está fazendo onda contra o Supremo, nada disso. Toffoli, eu já falei aqui várias vezes, muito antes de ser ministro do Supremo, era amigo pessoal do Bolsonaro, com quem viajou e ficaram amigos lá na Amazônia, e é a maior prova viva do chamado bolsolulismo. É um funcionário do Lula, sempre foi do Lula e do PT, e também do Bolsonaro. Além do mais, o Toffoli faz parte dessas conspirações no Supremo que levaram ao Supremo o Cássio Nunes Marques, ligado ao PT do Piauí e ao Flávio Bolsonaro. Então vamos esperar aí, mas eu queria aproveitar aqui que saiu um texto muito bom do meu amigo Josias de Souza no UOL para lê-lo. Segundo o Josias, o pedido da PF para investigar o ministro Dias Toffoli é uma bala perdida que constrange o Supremo Tribunal Federal e surpreende o Palácio do Planalto. O pedido é constrangedor para o STF porque espalha a lama da delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nos salões do judiciário, no instante em que as togas estão empenhadas em desligar a Lava Jato da tomada. E é surpreendente para o Palácio, porque Bolsonaro imaginava ter assumido o controle da Polícia Federal e começa a descobrir que um pedaço da corporação não parece disposto a aceitar a coleira. Nesse livro aqui, O que sei de Lula, eu já falei que a Polícia Federal não tem um lado só. A Polícia Federal tem vários, serve a vários senhores. Tem a turma do Tuma, as viúvas do Tuma, tem as viúvas do Lula e tem os bolsonaristas que agora são maioria absoluta. Então vai sempre ter alguém que vai se meter e vai fazer uma oitiva de um telefone do Lula, vai descobrir um filho do Lula e por aí afora, né? Pois bem, esse esse comentário do Josias é perfeito para a ocasião, né? Eu queria também voltar ao furo espetacular do Breno Pires, da sucursal do Estadão em Brasília, contando o vexame mais absoluto do chamado Bolsolão, ou do tratoraço, que é o seguinte: o Estadão, através do Breno, foi à procura da lei da transparência e oficiou a 101 senadores desculpe, os senadores só são 83, desculpe. Que oficiou senadores para que explicassem 101 ofícios ao presidente Bolsonaro com indicações para gastos milionários na Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, velho antro da corrupção desde o tempo da ditadura, que o militar Bolsonaro, o mal militar, sempre elogia. Pois é, o Ciro Nogueira, que está o mais assíduo frequentador da CPI da Covid no Senado, leva ali 200 e poucos milhões. O Davi Alcolumbre tem lá um pau-mandado, que é o outro senador de Roraima, que fica lá com aquele vozeirão e tal, só tentando interromper os trabalhos da CPI, e levou mais 200 e poucos milhões. O Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, que é do MDB, também está na lista. Agora, todos eles se negaram a dar informações, dizendo, apelando para a segurança do Estado, veja bem, a segurança do Estado, papo de ditadura, né? E também para a honra deles e da família. Como é que é? Eu falei honra? Honra. Dá para pensar que essa gente tem honra? Dá para imaginar que essa gente tem honra? Pois é, eu passei hoje amanhã no enorme sacrifício de acompanhar no que eu podia o depoimento de Fábio Weingarten na CPI da Covid. Foi um vexame. O Fábio Weingarten deu uma entrevista para a Veja dizendo que ele tentou comprar vacinas, mas o Pazuello é um incompetente e por isso foi chamado para depor. Claro que deve ter recebido algumas instruções e mudou completamente.
Então ele fez um longo discurso introdutório sobre o amor que ele tem, a devoção que ele tem pela verdade e mentiu. Ou mentiu para a Veja, ou mentiu para a Covid. Mas o senador Renan Calheiros foi perfeito em apertá-lo, porque deixou em péssima situação. Porque o senador lia a entrevista da Veja e ele, olha, porque realmente... E ele chegou à conclusão brilhante, né, diga-se de passagem, de que o Pazuello não é incompetente. Incompetente é a estrutura burocrática do Ministério da Saúde. Acredite se quiser. Eu ouvi, ele não vai poder desmentir porque está tudo nos anais. E ele contou também que ele recebeu a visita de um executivo da Pfizer, que ele considera o suprassumo das vacinas, porque é americana. Ah, Pfizer, não é essa Coronavac, não é a AstraZeneca, a Pfizer. Mas ele não participou de nenhuma compra, não. O presidente da Pfizer foi agradecer. Agradecer o quê? Ah, porque ele estava lutando pela compra de... Eu não falei em 70 milhões, ele falou para o Renan. Eu não falei que eu estava participando da compra, porque eu não tinha nenhuma relação oficial com aquilo. Agora, contou e entregou a cópia de uma carta que ele escreveu e que o Bolsonaro não respondeu nem 2 meses depois, a respeito do assunto, ao Bolsonaro, ao Mourão, ao Walter Braga Neto, que na época era secretário da Casa Civil, ao Paulo Guedes, ministro da Economia, e ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mas o Eduardo Pazuello mudou completamente de incompetente para um verdadeiro herói da resistência, no novo depoimento de Fábio Weingarten, né? Para livrar a cara do presidente Bolsonaro, de que se disse o melhor amigo, olha, eu sou o mais íntimo entre os ministros, o que não evitou de cair, né? Ele tentou ali fazer o possível para fazer o jogo, mas não é fácil não, fazer o jogo do Ciro Nogueira e do Roseirão lá de Roraima, né? Não seria o caso de os órgãos da classe médica processarem os profissionais médicos que andaram propagando cloroquina e imunidade de rebanho? Por exemplo, na CPI, que nós estávamos comentando agora, o Mandetta contou que a senhora Ilse Yamaguchi estava na reunião em que o Bolsonaro tentou impor a colocação da cloroquina na bula, como cura para a Covid-19, né? Onde é que anda o Mauro Ribeiro, presidente da Confederação, do Conselho Federal de Medicina? Ô, Mauro Ribeiro, esse pessoal pode estar aí propagando, bancando charlatão com diploma médico? Isso aí é cumprir o juramento de Hipócrates? Mauro. Bom, mas eu estou também aqui me propondo a falar para você de um artigo que eu publiquei na página 2 de Opinião do Estado hoje sobre o episódio ridículo, atroz e trágico da invasão da favela de Jacarezinho. Não é a comunidade, não é a favela mesmo. Vem do tempo em que o exército massacrava Canudos e os fugitivos do exército de Canudos vieram para o Rio e adotaram nos morros o nome de uma planta muito comum na área de Canudos, né? O meu artigo se chama Bolsonaro ostenta lema das milícias. A linha fina dele é a seguinte: sorrindo diante do cartaz da CPF cancelado, presidente mostra de que lado está. Eu citei alguns especialistas, um deles, o Edilson Martins, jornalista especializado em Amazônia, que é a origem dele, e o Edilson lembrou que isso não é a proteção às milícias não é uma novidade bolsonarista. O Lula, ele lembrou que em 2007, né, o Lula, ao receber Sérgio Cabral, que já foi citado por nós aqui na delação, no começo, né, ele deu uma frase que eu vou fazer questão de ler para vocês, né? Tem gente... não, vamos lá. Nessa ação de vocês no Complexo do Alemão, tem gente que acha que é possível enfrentar a bandidagem com pétalas de rosa ou jogando pó de arroz. Aí passou também a bola para Michel Temer, lembrando que o interventor militar
na segurança pública do Rio de Janeiro por quase um ano foi o general Walter Braga Neto, que era chefe da Casa Civil do Bolsonaro, e por isso foi citado aqui, e que agora é ministro da Defesa, comanda as Forças Armadas. Sabe quantas operações o general Braga Neto fez no Rio como chefão da... Nenhuma contra as milícias, nenhuma. E aí o Edilson lembrou que as milícias dominam 57% do território da capital do estado do Rio, enquanto que o crime organizado, que foi o escolhido lá no Jacarezinho, 15,4%. A diferença é grande, né? E como eu faço sempre, eu vou ler para vocês a conclusão do meu artigo de hoje no Estadão. Não será inútil lembrar que, na véspera do massacre, Bolsonaro visitou o anspeçada do filho Flávio, Cláudio Castro, no Palácio Guanabara. Pode ter sido mera coincidência, mas não deve ser omitido, de vez que manchetes diversionistas serão sempre bem-vindas em momentos de tensão, como ora produzidos no Palácio do Planalto pela CPI da Covid no Senado, e agora eu acrescentaria, pelo tratoraço, né? Pelo Bolsolão. O último parágrafo é o seguinte: o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, lembrou: com o Jacarezinho, a depender da reação do STF, se legitimará, preparando o próximo passo, o lance final contra a democracia e a institucionalização definitiva da autonomia policial, de que o excludente de ilicitude será um funesto detalhe. A esse respeito, o fecho do editorial, com todas as palavras deste jornal, o Estado de São Paulo, vaticina: o recado está dado, advertiu Bolsonaro. Será imprudente ignorar. Bom, eu tenho recebido muitas reclamações, principalmente dos meus filhos, a respeito do negócio de falar sempre morto. Aqui na Covid a gente é obrigado a falar de morto, além do mais chegando dos 70, os velhinhos são as principais vítimas, né? Mas hoje eu vou comemorar 90 anos, uma vida provecta e muito produtiva do poeta Alberto da Costa e Silva, que completa 90 anos e lança o livro da especialidade dele, além da poesia, África e os africanos na história e nos mitos. Mas olha, eu vou prestar uma homenagem diferente ao Costa e Silva. O Alberto o Alberto é um poeta maravilhoso, mas eu vou citar um poeta maior, né? Um poeta, o pai dele, Antônio Francisco da Costa e Silva, que é autor de um dos meus poemas favoritos, que eu quase li no Dois Dedos de Prosa que eu fiz com o Fernando Coelho, sobre poesia, que eu aconselho você a ver, e que eu publiquei no domingo. Saudade, olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor da minha terra, o rio, cantigas de águas claras soluçando, noites de junho, o caboré com frio, ao mar sobre o arvoredo, piando, ao luar, desculpe, ao luar sobre o arvoredo, piando, piando, e ao vento, as folhas lívidas cantando, a saudade imortal de um sol de estio. Saudade, asa de dor do pensamento, gemidos vãos de canaviais ao vento, as mortalhas da névoa sobre a serra. Saudade, o Parnaíba, velho monge, as barbas brancas alongando, e ao longe, o mugido dos bois de minha terra. É um verso muito simples, mas é muito lindo. E eu me lembro muito minhas tardes, o sol se pondo, e eu sentado esperando o gado chegar com o meu avô. Enquanto que a Isabel, 28 anos, desculpe, mais nova do que eu, fazia a mesma coisa muitos anos depois em Cabaceiras, esperando as vacas passar, os chocalhos balançando e o sol se pôr. É com essa sensação de poesia, de lirismo e de saudade que eu me despeço a você, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.